Bem-vindo de volta. Max é acordado pela mãe para mais um dia na escola. Antes mesmo de se levantar, o menino pergunta quando eles vão adotar um cachorro, mas ela responde que isso não vai acontecer, pois o filho não consegue nem arrumar o quarto sozinho. Ao chegar à escola, o garoto caminha em direção à sua carteira, mas no meio do caminho acaba sendo derrubado por Dan, o preguiçoso da turma. Bem longe, Alex e sua colega de trabalho Skia estão fazendo uma apresentação para demonstrar o progresso de sua última criação. O protótipo é nada menos que um nanorrobo com inteligência artificial extremamente avançada, capaz de auxiliar humanos em qualquer tipo de atividade, o que leva o laboratório a receber mais financiamento para desenvolver o projeto. Horas depois, um líder de uma grande organização criminosa conhecida como Myron recebe a notícia da invenção do nanorrobo. O capanga explica que o protótipo poderia ajudá-los a roubar milhares de contas bancárias e controlar todo o mercado de ações com suas habilidades de hacking. Percebendo o nível de poder que terá com o nanorrobo em suas mãos, Min ordena que os homens chamem Jeko, seu principal agente, para realizar a missão. Na escola, Max assiste ao ensaio da peça de sua colega Sônia enquanto desenha a cena em seu caderno, pois tem fortes sentimentos por ela. Nesse momento, Dan e seus companheiros emergem de uma escotilha no chão e pedem ao garoto que se aproxime deles. No entanto, ao fazer isso, Max acaba sendo puxado para baixo do palco e, ao perceber que o aluno estava desenhando sua namorada, Dan fica bravo e diz que vai lhe dar uma lição. O trio então entrega um fogo de artifício nas mãos do garoto e foge para o porão, onde ocorre uma pequena explosão. Assustado, o professor pergunta o que está acontecendo e, ao se aproximar da escotilha, vê Max saindo de baixo. Acreditando que o aluno era o responsável pela explosão, o homem o manda para a sala do diretor. E ao mesmo tempo, Sônia encontra o desenho que Dan amassou. Enquanto isso, em casa, Max recebe mais um sermão da mãe por não ter limpado o quarto. Mas assim que a mulher sai, ele se levanta e sai furtivamente de casa. Perto dali, Jeko parte em direção ao prédio do laboratório. E depois de usar suas ferramentas para escalar o prédio e cortar o vidro de uma das janelas, ele consegue arrombar o prédio. Logo depois, o jovem se esgueira pelo teto como um verdadeiro espião. E para passar pelos lasers de segurança, ele usa sua placa de identificação, refletindo os feixes contra as câmeras de vigilância. Com o caminho limpo, Jeko se aproxima silenciosamente do compartimento onde os nanorobos são mantidos. E assim que ele insere seu decodificador no pedestal, ele é surpreendido por um dos guardas. Apesar disso, o jovem consegue se esconder rapidamente. Mas naquele momento, o aparelho abre e o barulho chama a atenção do segurança. Sem perder tempo, Jeko corre para nocautear o guarda, mas não consegue impedir que o alarme dispare. O criminoso então pega o cilindro dos nanorobôs e corre pelo prédio, escapando dos guardas. Ao mesmo tempo, Max chega ao lugar onde costuma passar a noite e começa a pichar as paredes enquanto ouve sua música favorita. Nas ruas do bairro, tentando fugir da segurança, Jeko decide correr para uma ponte, mas acaba sendo cercado. No entanto, ele manobra rapidamente para se libertar e atordoa o guarda com uma de suas lanternas. Graças a isso, Jeko consegue confrontar a dupla de seguranças, mas após receber um empurrão, acaba derrubando o cilindro de nanorobos da ponte. Poucos metros abaixo, Max encontra o objeto caído no chão e, acreditando tratar-se de uma lata de spray, fica curioso, pois nunca tinha visto nada daquele tipo antes. Em poucos segundos, o criminoso consegue nocautear todos os seguranças ao seu redor e usa seu equipamento tático para escapar pelos canos sem ser visto. Curioso para descobrir como o spray funciona, o menino começa a usar o cilindro em uma das paredes e fica impressionado ao notar que o dispositivo é capaz de criar artes complexas sem nenhum esforço. O problema é que os nanorobôs rapidamente acabam e Max joga o cilindro fora. Jeko aparece em cena e, após recuperar o cilindro, o homem elogia o grafite do garoto. Então, alguns segundos depois que Max sai, o cachorro do desenho animado parece ganhar vida e pula da parede. Isso faz com que todos os nanorobos transformem o grafite em um verdadeiro cachorro tecnológico. Longe dali, Jeko encontra Myron e entrega o cilindro ao seu chefe, que fica confuso ao ver que nenhum dos nanorobos está ali. Enquanto isso, Max volta para casa a pé, sendo perseguido pelo cão robótico, que acaba derrubando uma lata de lixo por acidente e usa seu poder de invisibilidade para não ser visto. Acreditando que pode estar sendo seguido por um criminoso, o menino decide fugir em desespero. Algum tempo depois, os investigadores da polícia chegam ao laboratório e Alex anda pelo local tentando entender como o roubo foi realizado. Quando ela se encontra com seu colega novamente, Skiba diz que todos os guardas tentaram perseguir o criminoso, mas foram nocauteados.
Alex fica furiosa e diz que conhece seus nanorobôs melhor do que ninguém, então ela os encontrará sozinha. De manhã, Jeko retorna à área de grafite para procurar o garoto que encontrou na noite anterior. E durante sua investigação, o homem percebe que o desenho de Max não está mais lá. Em outro dia de aula, Max vai em direção à escola, sendo perseguido pelo cão nanorobo, que observa de longe. Nesse momento, Den e os outros alunos aparecem e, depois de jogar todos os materiais dos meninos no chão, eles vão embora. Irritado, Max começa a pegar suas coisas do chão quando percebe que sua mala começou a flutuar e foi jogada na cabeça de Den. Irritados, os alunos voltam até o garoto e tentam atacá-lo. Mas naquele momento, sua mochila parece ganhar vida e o ajuda a se movimentar para desviar dos ataques. Graças a isso, Max consegue realizar diversas manobras evasivas. E logo depois, a mochila sai de suas costas, permitindo que ele comece a lutar contra cada um dos alunos usando técnicas avançadas de combate. Agora que ele pode se vingar do grupo, o aluno recupera sua mochila e sai sendo observado por Sônia, que fica impressionada com tudo. Em seu laboratório, Alex encontra algumas gravações de câmera e diz que ela deveria contratar o jovem como seu consultor de segurança, já que ele tem ótimas habilidades de combate. Logo depois, a mulher prepara seu neutralizador de pulsos, que emite ondas eletromagnéticas capazes de desativar temporariamente seus nanorobôs e assim recuperá-los. Ao longe, Max entra em uma livraria e começa a olhar os produtos nas prateleiras sem nem perceber que está sendo perseguido pelo cachorro. Percebendo que não tem dinheiro suficiente para comprar nada, o menino fica triste, e o dono da loja começa a perguntar se ele vai pagar pelos produtos que está pegando. Entretanto, antes que o homem pudesse se aproximar, um dos pacotes de bolas é aberto pelo cão invisível, fazendo com que o lojista fosse jogado no chão. Logo depois, o homem perde as calças e é forçado a se agachar para colocá-las de volta, permitindo que Max escape da cena. Com todo o caos, Alex recebe um alerta sobre a atividade de nanorobôs ocorrendo na área e sai para tentar encontrar sua invenção. A mulher então vai até a loja onde o menino estava e pede ao dono para ter acesso às gravações das câmeras de segurança. Entretanto, ao descobrir que Alex não faz parte de nenhuma agência investigativa, o dono se recusa e a cientista decide usar sua pulseira tecnológica para roubar os arquivos das gravações. Minutos depois, Max retorna ao local onde costuma fazer seus grafites e percebe que o desenho do cachorro que ele havia feito na noite anterior desapareceu. De repente, o menino é surpreendido pelo cão robótico que começa a falar com ele normalmente. Assustado, Max cai no chão e, após examiná-lo, o nanocão percebe que os níveis de adrenalina do jovem estão altos. Tentando acalmar o menino, o robô diz para ele fazer um exercício de respiração, mas o menino ainda fica assustado e tenta fugir. Ao chegar em casa, Max deita-se na cama para pensar no que aconteceu e é surpreendido pelo cachorro, que revela ser um conjunto de nanorobôs microscópicos capazes de fazer tudo o que seu criador quiser. Confuso, o menino se pergunta por que o cão robótico considera seu criador, e ele responde que o cilindro foi gerado depois que o jovem usou o cilindro como tinta spray para seus grafites. Max então percebe que o cachorrinho foi o responsável por sua vitória contra os alunos que tentaram atacá-lo e o repreende por isso, pois a partir de agora, Den ficará ainda mais furioso com ele. Apesar disso, Max mantém a calma e se senta diante do computador, onde descobre que a cidade realizará um grande concurso de desenho, onde o vencedor ganhará uma vaga em um renomado curso de ilustração. Acreditando que não terá chance de vencer tal competição, o garoto fica decepcionado e decide que nem vai participar do concurso. Ao anoitecer, Alex está assistindo às gravações das câmeras de segurança de seu veículo quando recebe outro alerta sobre as atividades de seus nanorobôs. Enquanto isso, o cão robótico analisa todos os desenhos de Max e decide registrá-los no site da competição, junto com uma inscrição em nome de seu dono. No dia seguinte, Jeko vai até a área de grafite novamente e começa a perguntar a todos na área sobre o garoto. Entretanto, nenhum dos jovens parece ter visto Max, e o jovem começa a perder as esperanças de encontrá-lo. Em casa, o menino conversa com seu novo cachorro tecnológico, que revela que pode mudar de aparência para se disfarçar. Animado com as habilidades de seus animais de estimação robóticos, Max decide dar um passeio no parque com seu novo amigo. Mas ele lhe diz que o animal deve permanecer em silêncio para que ninguém descubra que ele pode falar. Ao ouvir isso, o cão cria um fone de ouvido sem fio e o entrega ao dono, permitindo que eles se comuniquem sem serem notados. Nesse momento, Alex chega ao parque e começa a gravar um vídeo do cachorro. Enquanto caminhavam juntos pelo parque, o casal encontra Sônia, que começa a acariciar o animal e pergunta qual é o nome do animal de estimação do amigo.
Max responde rapidamente que aquele é seu cachorro de estimação. E durante a conversa, a menina é chamada pelos amigos. Sônia então revela que eles estão indo para o Festival de Artes. E depois de se despedir do casal, ela vai embora. Percebendo a mudança nos sinais vitais do garoto, Fox pergunta se Max está apaixonado pela garota e diz que ele deveria conversar com ela. Contudo, o menino explica que não pode fazer isso. Como Sônia já está em um relacionamento com Dan, o aluno preguiçoso que seu cachorro confrontou antes. Aproveitando a distração da dupla, Alec se aproxima com seu veículo. E enquanto ouve a conversa com seus dispositivos de rastreamento, ela se prepara para atirar com sua arma para poder neutralizar os nanorobos. Mas antes que ela possa fazer isso, a mulher ouve Fox revelando que ele tem uma ideia. E em vez de capturá-lo, ela decide registrar a descoberta em seu gravador. Isso a faz perceber que a melhor opção é observar a dupla para que ela possa analisar a evolução dos nanorobos. Enquanto isso, apesar de procurar desesperadamente por Max, Gecko não consegue encontrá-lo e continua sob crescente pressão de Min. Mais tarde, Fox convence Max a ir ao grande festival de artes. Mas o que a dupla não percebe é que ainda estão sendo observados por Alex, que os persegue enquanto analisa cada movimento de seus nanorobos. Enquanto caminha pelo evento, Foxer avista Sônia no meio da multidão e Max percebe que Dan também está lá participando de uma batalha de dança. Ao ver o menino vencendo a competição e sendo parabenizado por Sônia, Max fica triste e diz que quer ir embora. Entretanto, Fox o impede. Após analisar a situação por algum tempo, ele descobre o que pode fazer para chamar a atenção da garota e melhorar a reputação de seu dono. Então, a dupla caminha até um grande armazém. Usando suas tecnologias avançadas, Fox altera todas as roupas de Max, além de melhorar seu corpo com nanorobos. Com seu novo visual, o menino corre até uma parede gigante e começa a andar livremente sobre ela enquanto usa algumas latas de tinta para criar uma enorme obra de arte, atraindo a atenção das pessoas. Agora que todos estão assistindo à sua apresentação, Max termina seu trabalho com estilo, e Sônia percebe que sua amiga fez a ilustração em sua homenagem. Algum tempo depois, Gecko chega ao festival. E quando ele vê Dan, ele mostra a assinatura de Max em seu bloco de notas, perguntando sobre seu paradeiro. Querendo vingança pelo jovem que roubou sua popularidade, Dan grava várias informações sobre o garoto no celular do criminoso e pede que ele diga quando encontrar que foram enviadas por Dan. Percebendo as más intenções do garoto, Gecko permanece em silêncio e parte em busca de seu alvo. Depois de conversar com a amiga por alguns minutos, Sônia diz que precisa ir. Mas antes de ir embora, ela mostra a ele o desenho que encontrou no teatro e pergunta se foi Max quem fez. Apesar da timidez, o menino diz que sim e é abraçado pelo amigo. Mais tarde, Max volta para casa e pede que o cão robótico fique invisível, pois sua mãe não permite que ele tenha um animal de estimação. O que ele não percebe é que está sendo observado por Alex e Gecko, e o garoto percebe que Fox consegue ficar invisível. Quando Max entra em seu quarto, ele ouve seus pais discutindo e descobre que em breve eles terão que se mudar para outra cidade. O menino fica furioso e diz que se eles querem ir embora, que vão sozinhos e que ele não vai mais ficar naquela casa. Tentando acalmar o filho, o homem começa a perseguir Max, que sai correndo de casa. Enquanto assiste à perseguição, Alex vê Gecko seguindo o garoto, momento em que o criminoso encontra restos dos nanorobos deixados por Fox. Logo depois, Max atravessa a rua enquanto foge de seus pais. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, o homem acaba sendo atropelado por um carro, deixando a mãe do menino apavorada. Ao perceber o que aconteceu, o estudante entra em pânico e vê sua mãe gritando por socorro no meio da rua. Naquele momento, Alex vê Fox observando a situação e fica confusa porque sabe que o cão robótico poderia ter evitado aquele acidente. Algum tempo depois, Gecko se encontra com Myron novamente e entrega os restos que encontrou antes, deixando o homem animado porque agora eles podem tentar replicar os nanorobos em grandes quantidades. Ao mesmo tempo, Max e sua mãe esperam nos corredores do hospital, onde recebem a notícia de que seu pai terá que passar alguns dias no hospital antes de receber alta. Lá fora, o menino se reencontra com Foster. E enquanto eles estão sendo observados por Alex, ele questiona por que o cão tecnológico não impediu que seu pai fosse agredido antes. O robô então responde que estava apenas seguindo seu mestre, que estava tentando fugir de sua família. Então, ele concluiu que não precisava interferir naquele acidente. Ao ouvir isso, Max fica ainda mais furioso, dizendo que não quer mais ficar ao lado de Fox. E sem resposta para o que acabará de ouvir, o cão robótico fica invisível novamente. Longe, em seu escritório, me impressiona o cientista que ele contratou para replicar os nanorobos. E logo depois,
Ele recebe a visita de Jeco e ordena que o menino traga Max até ele. Tentando acalmar seu chefe, o criminoso alega que o garoto não sabe dos poderes do cachorro, mas Min não se importa e ordena que ele siga suas ordens. Jeco então sai do local decepcionado com o que terá que fazer. E para ter certeza de que ele fará o que lhe foi dito, o chefe ordena que seu assistente, Igor, o siga. No hospital, Max recebe a notícia de que seu pai acordou e vai conversar com ele para que possam acalmar os ânimos. O casal revela que não pretende mais sair de casa, e o homem diz que cometeu um erro ao não conversar com o filho antes de tomar essa decisão. Poucos minutos depois, Fox está esperando por Max lá fora e começa a relembrar os momentos felizes que passou com seu amigo. Nesse momento, o menino retorna para seu cachorro e Alex fica feliz ao ver que ele conseguiu se reconciliar com seu fiel companheiro. Depois de explicar os motivos pelos quais ele estava tentando fugir dos pais, Max diz que ele deve sempre tentar salvar vidas humanas, pois isso é mais importante do que qualquer outra coisa. No final da conversa, a dupla vê Sônia saindo do prédio e o menino corre para falar com um amigo, que fica feliz em saber que o pai de Max está bem. Quando perguntada sobre o paradeiro de Dan, a garota diz que eles nunca foram realmente namorados e que tudo foi apenas uma mentira inventada pelo garoto. Nesse momento, a dupla se depara com um homem estacionando o carro bem em frente ao hospital e Max o avisa que parar ali é proibido. Entretanto, o motorista não dá ouvidos ao rapaz, e para impressionar Sônia, Fox tem uma ideia. Sorrateiramente, o cão robótico se infiltra no interior do veículo. E depois de colocar um de seus bisbilhoteiros no ouvido de Max, ele pede para seu dono entrar no carro com seu amigo. Embora relutante, o garoto decide seguir o plano de Fuchers e sai do estacionamento no carro esportivo, sendo perseguido por Jeco e Igor. Percebendo os movimentos estranhos desses homens, Alex decide segui-los, iniciando uma perseguição silenciosa pela cidade. Durante o passeio, a dupla passa por uma poça d'água e depois molha alguns jovens na calçada. Eles percebem que eles não eram ninguém menos que Dan e seus amigos. Com isso, os alunos continuam sua jornada no veículo enquanto Jeco e Igor brigam durante a perseguição, deixando Alex completamente confuso. Ao analisar a placa do carro, ela descobre que Igor é um criminoso procurado pela Interpol e decide usar sua pistola de pulso para atacá-lo antes que ele machuque alguém. No entanto, Alex acaba errando o disparo do dispositivo, fazendo com que o pulso magnético atinja todos à sua frente. Como resultado, Jeco é jogado fora, e Max e Sônia acabam caindo na beira da estrada. Indignado, o rapaz começa a gritar com Fox, assustando Sônia e fazendo-a sair do veículo. Logo depois, Igor aparece se passando por policial. Ele captura a dupla e Alex corre para ajudar Fox, que está extremamente fraco após ser atingido no pulso. Após descobrir que a mulher é sua inventora, o cão robótico diz que eles precisam resgatar Max e explica que eles podem rastrear os nanorobos no fio que ele deu ao garoto. Ao ouvir isso, Jeco decide partir sozinho. E em seu esconderijo, Min questiona a dupla sobre o paradeiro de Fuchers. Tentando atrasá-los, o menino afirma que o robô está no hospital. E após obter as informações, Igor captura a dupla e confisca o bug do garoto. Graças a isso, o criminoso consegue ouvir os planos de Alex e Fox, que seguiram a localização do dispositivo. O cão robô então segue Jeco para dentro do esconderijo de Myron sem nem perceber que lá fora a mulher acabou de ser capturada por Igor. Ao chegarem ao local onde a dupla está presa, Jeco os vê tentando entrar sorrateiramente para resgatá-los. Mas nesse momento, Igor aparece e ordena que os seguranças capturem o animal. Entretanto, Foxer consegue afastar os homens usando os objetos espalhados pelo ginásio. Irritado com a cena humilhante, o criminoso decide ajudá-los. Apesar disso, o cão robô consegue derrotar o trio facilmente. E depois de atraí-los para a cela, ele liberta Max e Sônia. Ao mesmo tempo, Alex fecha a porta para prender os bandidos. Mesmo conseguindo escapar dos criminosos, o grupo acaba sendo interceptado por Myron, que usa um tubo para capturar Fox e entregar os fugitivos. Logo depois, o homem ordena que Alex reprograme o cão robótico para que ele apenas obedeça suas ordens e ameaça jogar Sônia do prédio se ela se recusar a cooperar. Sem escolha, a mulher aceita o acordo. E quando eles são levados para o laboratório, ela pede ajuda a Jeco para resolver a situação. O jovem diz que tem um plano e, quando eles chegam, Alex pergunta o que Myron quer fazer com os nanorobos. Para obter provas contra o criminoso, Jeco grava sua resposta em seu celular. E então a cientista diz que eles precisam remover o tubo para que ela possa acessar o sistema de Fox. Entretanto, assim que o objeto é removido, Jeco usa um extintor de incêndio para atingir o painel principal, destruindo parte do laboratório e permitindo que Fox use sua super velocidade.
Graças a isso, o cachorrinho consegue capturar os criminosos e depois se aproxima de Max. Quando ele se lembra que seu dono pediu para ele tomar suas próprias decisões, ele diz que não quer trabalhar ao lado de Myron porque não foi para isso que ele foi criado. Então Fox pede a Max que ordene que ele se desintegre e o conforte. Ele diz que eles sempre ficarão juntos. Apesar de estar devastado, o garoto dá a ordem, fazendo com que Fox se desintegre em milhares de nanorobos. Agora que estão livres, Min nocauteia Gecko com um soco. E depois de mandar Igor chamar um helicóptero, ele parte para o terraço, levando Sônia prisioneira. Furioso, Max corre para deter o criminoso, mas é facilmente derrubado, permitindo que o homem escape para dentro da aeronave. Antes de sair do prédio, Min joga Sônia para longe. Na frente da cena, todos os nanorobos se juntam ao corpo de Max, que ouve a voz de Foster encorajando-o a lutar. O menino então corre até o criminoso, que é atingido por um chute poderoso. Logo depois, Max acerta Myron com vários ataques poderosos, mas ele acaba se distraindo com os gritos de Sônia, o que o faz ser atingido por um soco poderoso. Apesar disso, o garoto não desiste e, após comprometer a visão do oponente, ele manobra para derrubá-lo no chão. Furioso, Min tenta atirar uma pedra em seu alvo, mas Max consegue desviar e o acerta com um poderoso chute no rosto. Por fim, o garoto nocauteia seu oponente com um grande soco. E com a ameaça neutralizada, ele parte para resgatar Sônia, que é salva no último segundo. Com a situação sob controle e Min capturado, Alex guarda os nanorobos de volta no cilindro. Depois de todo o caos, Alex decide convidar Gecko para trabalhar em seu laboratório, dizendo que precisa de alguém para trabalhar como supervisor de segurança. Mais tarde, em casa, Max recebe uma carta revelando que ele foi o vencedor do concurso de desenho e fica extremamente feliz. Para deixar o filho ainda mais feliz, os pais do menino lhe dão um novo cachorrinho de estimação. E em homenagem ao seu grande amigo, Max decide chamá-lo de Fox. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.